Bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, fazer essa exposição, ainda mais entre os pares, enfim, acho que a discussão tá ótima. Eu sou coordenadora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vou falar um pouco sobre a gestão da informação na segurança para o país todo. O Fórum ele foi criado em 2006, nós somos MOCIP, graças a Inouvado Vasco Furtado, que acabou de palestrar aqui, do Renato Sérgio de Lima, da atual Secretária Nacional de Segurança Pública, Dinamique, do próprio Jesus Trindade, com o objetivo central de fomentar o debate da transparência das informações na área de segurança pública. Então, para atingir isso, na época nós tivemos uma série de produtos institucionais. Eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas a gente também tem um encontro nacional que ocorre anualmente para promover o debate entre segmentos que estavam tradicionalmente isolados, não conversavam, que são as polícias, a academia, a sociedade civil. A gente tem um periódico científico, entre outros. Bem, com esse objetivo de fomentar o debate na área de segurança, na gestão da segurança pública, nós criamos em 2007 o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é basicamente um anuário estatístico com informações nacionais sobre o tema. A gente não produz nada, a gente simplesmente coleta uma série de dados que são dispersos por inúmeras fontes e consolida tudo numa publicação. Bem, além das ocorrências criminais, a gente também consolida informações sobre financiamento da segurança pública, sistema carcerário, jovens em conflito com a lei, como os municípios estão se articulando, já que é uma prerrogativa dos estados da segurança pública, qual é a participação que os municípios têm nesse processo. Mas o carro-chefe desde o início foram sempre as ocorrências criminais, e a nossa fonte é o Ministério da Justiça, que por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública é o gestor do SINESP, que é o Sistema Nacional de Estatística em Segurança Pública. Muitos passaram a ouvir falar do SINESP recentemente, porque o projeto de lei dele foi aprovado, agora em julho, sancionado pela presidente Dilma, mas na prática o SINESP já existe desde 2004, a equipe da Senasp tem feito esforços em consolidar dados em âmbito nacional das polícias civil e militar, e a fonte do anuário é basicamente os dados de ocorrências criminais das polícias civis. Quais são os maiores desafios na hora que a gente está montando essa publicação? A fragilidade desses dados, acho que todo mundo aqui já falou a respeito da dificuldade de conseguir essas informações, a questão da padronização, por incrível que pareça, isso ainda é uma caixa preta no Brasil. Nem quando a gente fala de homicídio, que seria, digamos, uma variável mais confiável que nós temos aí, em termos de registro, você tem uma vítima, você tem um corpo, então aquilo está sendo registrado no sistema. Na prática, você não tem uma padronização do que se conta enquanto homicídio. Então, um exemplo, a Polícia Civil de Pernambuco registra, dentro dos homicídios dolosos, os casos de civis mortos pelas polícias. A Polícia de São Paulo, por exemplo, não contabiliza isso, coloca numa outra categoria, que é a resistência civil de morte. Tem estados que até incluem homicídio culposo de trânsito dentro da categoria de homicídio doloso. A comparabilidade, porque se você não tem padronização, você não consegue comparar esses dados a nível nacional. O monitoramento e a pactuação federativa, que eu acho que é o principal ponto, a maior dificuldade que a gente tem hoje. Porque o SINESP, agora projeto de lei, o governo federal tem investido muito nesse sistema, em termos tecnológicos especialmente. Então, ele já tem uma série de funcionalidades que você aperta um botãozinho, sai um gráfico, sai um mapa, uma série de informações que na prática, com toda a tecnologia do mundo, não vão servir para nada se não houver uma pactuação federativa no sentido de alimentar o sistema e qualificar o dado que está sendo inserido lá. Bom, eu coloco aqui, essa é uma imagem da primeira tabela, é sempre a primeira tabela do nosso plano estatístico. Essa tabela é de 2007, em que a gente estava tentando aqui consolidar os dados de homicídio e lesão corporal seguida de morte. Vocês vão ver que a gente dividiu em 3 grupos, isso justamente porque os dados não são comparáveis. Então você tem estados da federação que têm sistemas estatísticos já com certa tradição, e
dados, digamos que muito confiáveis, enquanto você tem outros estados que ainda estão começando a sistematizar essas informações. Então, para evitar comparações e rankings, a gente separa em 3 grupos. Essa é uma das primeiras edições da publicação, vocês vão ver que metade dos estados da federação a gente não tem aí a informação. Bom, desde então, estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Justiça, com a Senasp, para induzir a publicação dessas informações. E olha, gente, aqui a gente está perguntando o número de ocorrências de homicídio doloso que aconteceu naquele estado. A gente não tem nenhum tipo de detalhamento nessa informação. Bom, para isso, a gente firmou um termo de parceria com o Ministério da Justiça, seguindo o pressuposto de as instituições estaduais são as responsáveis pela produção das estatísticas, Secretarias Estaduais de Segurança Pública, Polícias Militares e Polícias Civis. As 3 instituições têm um módulo de preenchimento nesse sistema do governo federal e, em tese, todos têm um gestor nomeado, que é o responsável por mensalmente alimentar o sistema. Então, partindo desse pressuposto, nós resolvemos operacionalizar uma pesquisa, fechamos um termo de parceria em 2010 com o Ministério da Justiça, para entender um pouco o estado da arte da produção de estatísticas criminais no país. Então, a ideia era entender como essa informação era gerada nos órgãos estatísticos das 3 instituições, se ela era ou não analisada e se ela era ou não divulgada. Bom, aqui são alguns objetivos específicos da pesquisa. A gente focou basicamente em 2 áreas: a questão da produção da informação e a parte de tecnologia da informação. Então, o que essas instituições têm em termos de infraestrutura. Então, a ideia era um pouco entender isso daqui, de que forma o dado era gerado, se existia alguma institucionalidade do órgão que produzia dentro da corporação, seja das polícias, seja das secretarias de segurança, se existia alguma rotina de publicação desses dados, seja no website, diário oficial. Nós aplicamos, então, estruturamos um questionário online, mandamos nós temos uma boa interlocução com os gestores responsáveis pela produção das estatísticas em todos os estados, que já acompanha esse processo de implementação do Sinestro há vários anos. Então, a gente inseriu um questionário online, passou um login e senha para todos os gestores nomeados. Além disso, depois de posse do questionário preenchido, nós fizemos visitas em todos os estados da federação, nessas 3 instituições, para avaliar se o que estava lá no questionário online batia com a questão do procedimento. Enfim, uma análise um pouco mais qualitativa que o questionário online não era capaz de pegar. Então, como é que a gente estruturou isso? Os gestores, eles fazem as visitas junto com os pesquisadores do fórum. Então, basicamente um intercâmbio de informações. Então, a ideia é entender. O gestor lá do Amazonas, ele entendeu o que o gestor de São Paulo faz quando está produzindo a sua estatística oficial. E ele de São Paulo ia para o Pará para entender o que o Pará está fazendo. A única instituição que não participou de nenhuma das etapas da pesquisa foi a Polícia Militar de São Paulo, infelizmente. Mas, de forma geral, a gente teve uma boa adesão à pesquisa. Bom, alguns resultados para a gente entender qual é o estado da arte na produção das estatísticas criminais no país. A gente, então, no questionário online, 74 respondentes, nas entrevistas presenciais, 79 respondentes, 53 se declararam, então, como responsáveis pela alimentação do sistema. Então, você percebe que essa institucionalidade ainda é um pouco vaga, o cara é nomeado, sai lá no diário oficial, a indicação de que ele é o responsável por alimentar o sistema, mas na prática nem sempre isso acontece. Algumas curiosidades: no caso de Roraima, o responsável pela alimentação do sistema de segurança pública é um profissional da área de saúde. Até hoje, todos sabem aqui que a gente ainda se apoia nos dados do DataSUS, no dado do Ministério da Saúde, das mortes por agressão, porque a gente não tem dados da área de justiça criminal. Em alguns estados isso ainda acaba acontecendo. Em termos de recursos humanos, a gente tem uma média de 15 profissionais por setor nessas instituições, mas isso varia demais. Você tem instituições que você tem 30, e em outras que você tem 4 ou 5 pessoas. A maior demanda desses profissionais é a questão da qualificação e profissionais que já cheguem lá qualificados. O que acontece? Normalmente, essas figuras elas chegam ao cargo por alguma ligação com o cargo máximo, seja por secretário, como diretor de área, e não necessariamente porque eles ascenderam na carreira porque já trabalhavam com aquilo.
Então, é muito comum que o gestor nomeado não saiba, por exemplo, mexer com banco de dados. Eles não sabem mexer em softwares como SPSS, não sabem fazer análise referenciadas, trabalhar com softwares de referenciamento. Então, eles acabam aprendendo fazendo. Era o argumento que a gente escutava muitas vezes. Então, você aprende na prática, com a rotina. Qual que é o problema? A rotatividade do cara. Então, essa coisa do aprender fazendo, quando o cara está lá engrenando, aprendeu a fazer, de repente muda o governo, a indicação é do secretário, ele nomeia um novo gestor para a vaga, que não necessariamente já tinha um histórico dentro daquela pasta, e aí você tem uma descontinuidade no trabalho. Então, assim, a principal lacuna é em termos de métodos quantitativos, né? Eles até tinham as licenças dos softwares, mas não sabiam utilizar. Em termos de infraestrutura, normalmente existe uma certa institucionalização desses setores, então eles são vinculados ao gabinete, então estão dentro do organograma, logo tem recursos destinados para a área. Em média, quase todos os setores têm um computador por pessoa, isso não é regra, tem alguns lugares que os gestores têm que levar o próprio computador ainda, todos têm acesso à internet, isso vale destacar que todas as secretarias e as instituições estão nas capitais, então quando a gente fala que todos têm acesso à internet, a gente está falando da instituição que está na capital do estado, que está consolidando os dados que vêm do interior. Então, isso não é uma realidade, por exemplo, para os outros municípios. Não existe uma política de renovação do parque tecnológico, então, muitas vezes eles têm um computador, mas ele não atende às necessidades deles, então não podem instalar determinada licença do software, porque não roda naquela versão que eles têm. Esses profissionais, eles trabalham de 18 horas, não tem nenhum tipo de remuneração adicional. É muito comum você escutar deles que é tido como um castigo trabalhar nessas áreas. Né? Então, quando o policial, querem colocar o policial de castigo, jogam ele lá na área de estatística, na área de produção, então não é uma área bem vista. As principais atividades desse setor, basicamente, coleta e sistematização de dados, as análises estatísticas mais vinculadas mesmo ao planejamento operacional, então para responder demandas diárias das corporações, e o que eles indicam como maior óbice para desenvolver análises mais apuradas é justamente a qualidade das bases de dados. Enfim, eu não sei se eu tenho essa informação ali mais para frente, mas na maior parte dos estados, as informações que vêm do interior chegam em papel carbono, e aí o gestor da secretaria, quando eu falo em coleta de sistematização, ele vai digitar o número de ocorrências no sistema. Para agravar um pouco mais esse quadro, né, além dessas dificuldades, imagina a quantidade de formulários de boletins de ocorrência que não se perdem nesse fluxo, é o detalhamento das informações, porque na verdade a gente não tem como qualificar esse dado. A gente, malemar, hoje no sistema do Ministério da Justiça tem informação de ocorrência e vítimas. Até hoje nós publicamos o dado de ocorrência porque o sistema ainda tem menos vítimas de homicídio do que ocorrências. Isso é uma incongruência. A gente notou que a análise de consistência dessas bases ela é feita esporadicamente. A maior parte das instituições não tem uma rotina de análise de consistência. A confecção de relatórios ela é esporádica e vai de acordo com a demanda do superior. Então, não tem essa interlocução com a população, publicar mensalmente, por exemplo, informações sobre os crimes. E um outro dado que chama atenção é que 22% dos entrevistados acham que a informação não deve ser publicada mesmo. Essas informações são para prover as forças de segurança, o operacional, que isso não é relevante para a população. Como eu disse, na maior parte das vezes as ocorrências elas são preenchidas à mão e aí estão digitalizadas por alguém do setor. Em geral, na maior parte do país já são passíveis de referenciamento, então esse tipo de informação eles têm. Mas se você tentar precisar um pouco mais do perfil da vítima ou o perfil do agressor, como raça, cor, idade, qual é o instrumento utilizado, isso a gente ainda não consegue precisar. E muitas vezes não consegue precisar, não porque o formulário não prevê a inserção daquela categoria, mas simplesmente porque o profissional que está na ponta, ele não preenche o formulário como um todo. Então,
aí acho que é mais uma grande questão aqui, um grande desafio, é sensibilizar o profissional de ponta da importância que tem ele fazer o preenchimento por completo. Alguns estados criaram mecanismos de controle automático para impedir a progressão. Então, quando ele vai inserir aqui no sistema, se não tem determinado campo preenchido, ele não passa para a etapa seguinte, como uma forma de tentar evitar esse tipo de subnotificação. Mas as pessoas sempre encontram um meio de burlar o sistema. Então, é muito comum que eles coloquem o 0 no campo, aí o sistema acusa como preenchido, e você... Isso é muito comum, inclusive no Cinesp. E acontecer com estados que já têm tradição na sistematização de estatísticas, como foi o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais tem um sistema super antigo, de sistematização de dados, até recentemente publicava essas informações na sua página na internet, mas justamente por ter um sistema antigo e já consolidado, é que não dá muita bola para o sistema gerido pelo Ministério da Justiça. Como não existe uma integração entre esses dois sistemas, eles cadastram, assim, basicamente o número de ocorrências, e a gente teve um episódio no ano passado em que existe lá um campo de cobertura do dado, para a gente avaliar se a informação foi comprovadamente preenchida ou não, e constava como 100%. Quando a gente foi olhar a estatística oficial na página da Secretaria, a gente tinha algo em torno de 70% dos homicídios que estavam registrados, né, no site da Secretaria. Aí a gente falou, mas, puxa vida, né, o sistema está acusando 100% de preenchimento. A gente foi olhar, a mesma coisa. Por diversos meses eles lançaram 0 no número de ocorrências, e aí o sistema acusava o 100% de preenchimento. E assim, é um caso de um estado que tem uma informação relativamente confiável, que na sua página da internet vê aquilo, mas não tem acessibilidade, não verifica a importância de informar aquilo para o Ministério da Justiça. Então, de novo, por isso que eu acho essencial essa pactuação política, no sentido de um acordo político para induzir mesmo o preenchimento do sistema. Em relação ao Cinesp, outro grande desafio é a padronização das ocorrências. O único modo que a gente ainda consegue publicar uma informação hoje é o da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ele é pouco alimentado. Eles estão implementando agora um módulo do Corpo de Bombeiros. Está no momento de pactuação de ocorrências mínimas a serem preenchidas no sistema. Uma delas são os CVLIs, os crimes de violência letais e intencionais, homicídio, lesão corporal e latrocínio. E aí, para nossa surpresa, né, a gente sempre inclui uma nota na publicação indicando, olha, aqui a gente considera o número de ocorrências porque era o campo de ocorrências que a gente extraía do Cinesp. Aí, conversando com os gestores, a gente descobriu que 1/3 deles cadastravam o número de ocorrências. 44% registram só o número de vítimas. E 22% registram ambas as categorias. Então, assim, a gente está comparando vários lugares, né? Porque numa mesma ocorrência de crime você pode ter 9 mortos. O que aconteceu agora recentemente aqui em São Paulo com a Rota. Vai ser uma ocorrência de homicídio com 9 vítimas. Então, como é que você consegue equilibrar isso? Outra informação que nos chamou muita atenção é que um dos eixos do questionário versava sobre as ocorrências envolvendo policiais. Então, policiais mortos em serviço e civis mortos por policiais. Nenhum gestor da Polícia Militar respondeu a esse eixo de questões. O país todo. Então, isso demonstra a dificuldade que é para a corporação pautar ou incluir debates sobre a transparência da informação na sua rotina. Né? Enfim, eu nem preciso dizer que não existe padronização alguma para essas ocorrências. Então, São Paulo registra como resistência de morte, Rio de Janeiro registra como auto de resistência, mas nós descobrimos 6 categorias diferentes para registrar o mesmo fenômeno. Alguns somam dentro da categoria de homicídios dolosos, outros não. E aí os gestores vêm se queixar com a gente, mas o meu número de homicídios ele é muito maior porque eu incluí lá a conta de civis mortos pelos policiais. E São Paulo e Rio de Janeiro não estão fazendo o mesmo. Então, meu estado está sendo prejudicado na publicação, porque parece que eu tenho mais homicídio que os outros. Então, a Senasp tem um manual de preenchimento dessas ocorrências, que foi feito já em uma década, mas as corporações se recusam a registrar da forma como o Ministério da Justiça tenta padronizar. Aqui é uma tabelinha
uma análise de consistência do sistema do SINESP. Então, esse é um tipo de informação sobre de raça e faixa etária, percentual de preenchimento. Como vocês vão ver, não sei se dá para ver daí de trás, mas acho que nenhum estado chega a 50%, só o Distrito Federal ali em 2008. No caso dos sistemas mais antigos de informação, que é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, está zerado em todos os anos. Significa que nenhuma informação relacionada ao perfil dessas vítimas ou dos agressores foi cadastrada no sistema. Então, se a gente continuar contando crime, Vasco, se a gente continua contando crime. Vamos continuar contando crime. Enfim. Não porque não existam campos previstos para isso, os boletins de ocorrência prevêem o preenchimento, mas ou a desculpa é porque o profissional que está na ponta não alimenta a informação, ou quando chega lá na central que deveria cadastrar isso também não cadastra, porque é muito longo o processo, são muitos campos para inserir isso, a gente escuta muito. Ah, mas são muitos campos, a gente perde muito tempo preenchendo, então a gente só coloca a informação básica, local, hora e a ocorrência. Em relação ao instrumento utilizado, a gente tem informações um pouco mais qualificadas. Vocês percebem que aqui se usou uma arma de fogo, se não usou, isso. Alguns estados já estão preenchendo. De novo, os estados com mais tradição de sistematização das informações não preenchem. Rio de Janeiro e São Paulo estão zerados, porque já têm seus próprios sistemas de informação e não se preocupam em alimentar o sistema do governo federal. No caso desses outros estados, principalmente do Norte e do Nordeste, muitos começaram a utilizar nos últimos anos o SINESP como o próprio sistema estadual de dados. Então, existem algumas delegacias em que eles já fazem preenchimento imediato. Acontecer uma ocorrência, ela já é automaticamente inserida no SINESP. Então, por isso, esses ainda a gente tem informações um pouco mais qualificadas. Mas os estados que já tinham seus próprios sistemas não estão preocupados em integrar suas plataformas com o governo federal e fornecer esse tipo de dado. Então, o cidadão continua sem informações mais qualificadas. Essa é uma tabela do anuário do ano passado. Quis colocar porque eu achei interessante, porque agora a gente tem informações de homicídios para todos os estados, né? Então, avançamos um pouco, mas os avanços ainda assim, as mudanças ainda são incrementais, né? Aqui, de novo, o máximo que a gente consegue publicar é a informação com o número de ocorrências. Qual que é o perfil dessas vítimas? Qual que é o perfil dos agressores? A gente pouco sabe. Quando a gente quer detalhar um pouco mais, a gente vai lá no DataSUS e consegue filtrar por raça-cor, por faixa etária, por escolaridade. Então, a gente ainda utiliza o sistema da saúde, porque o nosso sistema de segurança pública e justiça criminal não fornece as informações necessárias. Então, eu acho que sim, desafios imensos que a gente tem criados. A questão não é só de tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, um instrumento fundamental, mas se não houver cooperação dos profissionais que estão na ponta, dos governantes, no sentido de publicizar isso, a gente não tem avanço. Muito obrigada.